A aula de hoje, então, diz respeito à interpretação e classificação dos contratos. Nós vamos analisar regras contidas no Código Civil acerca da interpretação contratual, da interpretação de cláusulas contratuais, assim como o que a doutrina traz sobre classificação dos contratos. Essa é a nossa aula de hoje. Então vamos lá. Diz o artigo 112 do Código Civil que nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. Atenção para essa palavrinha, intenção. Né? Então, primeiro, qual a necessidade de se interpretar um contrato? Né? Nem sempre o que está escrito, nem sempre o que foi colocado num contrato traduz ou representa a vontade das partes. Né? Às vezes tem um texto ambíguo, tem um texto mal escrito, um texto, uma cláusula obscura, né? Daí a necessidade de se interpretar um contrato. Né? Vocês já estudaram comigo, né, que o contrato é aquele acordo de vontades. Né? Então, ele tem origem num ato de vontade. Né? E nem sempre essa vontade é manifestada adequadamente, de modo a se entender, né, exatamente o que se pretendia com aquele negócio jurídico, com aquele contrato. Né? Então, quando se interpreta um contrato, gente, o que se busca é justamente identificar exatamente, né, a vontade, o conteúdo da declaração de vontade das partes. Né? Qual é o sentido daquela declaração manifestada, qual é o alcance dela. Né? A ideia é sempre apurar, digamos assim, a vontade efetiva das partes. Né? É isso que se busca num contrato. Alguns autores falam, por exemplo, em uma interpretação declaratória, também numa interpretação integrativa, outros chamam de construtiva. Né? O que é isso? Apenas para adiantar. Não, isso não se encontra expressamente no ordenamento jurídico, nas disposições do Código Civil. Né? Mas quando a interpretação é declaratória, o que se busca é exatamente, o objetivo da interpretação é descobrir, né, a intenção dos contratantes no momento em que celebraram o contrato. Né? Quando se fala em interpretação integrativa, né, alguns chamam de interpretação construtiva, né, aí, neste caso, tem o objetivo de suprir algumas lacunas, alguns pontos omissos no contrato, né? Porque provavelmente ele não previu tudo o que deveria prever. Né? Imaginem, por exemplo, o que é muito comum, por sinal. Né? O contrato estabelece lá um índice de correção monetária das prestações. Né? E esse índice, que deve ser observado, está previsto lá no contrato, né, para corrigir monetariamente as parcelas, as prestações, esse índice, depois da celebração do contrato, ele é extinto, ele desaparece do mundo legal. Né? E aí, qual vai se aplicar? Né? Então, nesses casos, por exemplo, o que se busca na interpretação do contrato, o que deve se buscar, né, é um outro índice que seja muito próximo ou que fique muito semelhante àquele escolhido pelas partes. Né? Justamente para prevalecer, para tentar fazer prevalecer aí a boa-fé, né? A equidade, a paridade das partes, né? Evitando um enriquecimento sem causa, por exemplo, se você aplicar um índice que tem uma correção muito maior ou muito menor, né? Enfim, o enriquecimento
injusto surgiria justamente por conta da desvalorização da moeda e não é essa a ideia, né? Então, esse artigo 112 do Código Civil, ele diz que nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. Então, o intérprete, aí, aquele que vai buscar a interpretação, que vai tentar interpretar o contrato, né, ele não deve se ater unicamente ao exame do texto, né, ao exame do que está escrito nas cláusulas contratuais, nos termos do contrato, né? Mas sim, ele não deve se ater unicamente a isso. Claro que ele deve levar em consideração, mas não se ater unicamente a isso, né? Ele deve tentar fixar, tentar descobrir a vontade das partes quando celebraram aquele contrato. Qual era a intenção das partes, né? E ele vai tentar fazer isso sem se vincular, repito, unicamente, estritamente, né, ao conteúdo gramatical do negócio jurídico, do contrato, né? Então, resumindo, o que cabe ao intérprete nesses casos, né? Buscar, tentar descobrir a real intenção dos contratantes, né? O que importa é a vontade real, né? Não a vontade declarada, né? Então, daí, portanto, a importância de se descobrir a intenção contida naquelas declarações de vontade, né? O artigo 113, por sua vez, estabelece que os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração, né? Esse dispositivo tem uma relação direta com o que vocês já estudaram, né, quando nós tratamos na aula dos princípios fundamentais do direito contratual, né? Lembrem do artigo 422, para o qual eu remeto, inclusive, aqueles comentários já realizados, né? Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé, né? Então, lembrem, as partes devem sempre agir com lealdade, lembram disso? Com probidade, né? Desde lá as declarações, não, desde as negociações preliminares, né? A formação do contrato, já na sua execução também, até mesmo após a extinção, né? E sempre de acordo com os usos do local, do lugar onde foi celebrado, né? Então, é isso que deve sempre prevalecer. A boa-fé é algo fundamental em todo e qualquer contrato, né? E estamos falando aí de um lado da boa-fé objetiva, né? Pensem assim, se por um lado a investigação sobre a intenção é importante, como está lá no artigo 112, ou seja, precisa apurar, precisa entender, averiguar qual a real intenção das partes, isso está lá no 112, né? Por outro lado, também são importantes averiguar os elementos objetivos, né? É isso que está dizendo o artigo 113, né? Então, repito, reitero, né? Deve sempre se pensar que os contratantes agiram com boa fé, né? Sempre agiram com lealdade, né? Desde o momento da proposta, da aceitação, né? Deve-se pensar que tudo isso ocorreu segundo as regras da boa-fé, segundo o princípio da boa-fé, né? E essa interpretação, né, do contrato deve ser justamente pautada, justamente fundada nessa boa-fé, né? A boa-fé é um princípio, é um critério de análise do contrato, um critério de interpretação do contrato muito valioso, muito importante, né? É comum, por exemplo, você encontrar em contratos uma parte que é superior à outra, às vezes superior profissionalmente, superior intelectualmente, né?
economicamente, né? Aliás, isso ocorre muitas vezes em contratos de adesão, que nós vamos comentar daqui a pouco aqui também, né? Mas é por conta disso, né, que se deve sempre invocar o princípio da boa-fé, inclusive utilizando como critério, como está aí no 113, como critério para a interpretação dos contratos, né? Por exemplo, para evitar, para afastar a eficácia de cláusulas abusivas, né? Enfim, mesmo diante do princípio, lembrem disso, da autonomia da vontade. Dissemos em aulas anteriores que o princípio da autonomia da vontade está bastante relativizado, sofre várias limitações, né? E está aí uma delas, né? Ainda sobre esse artigo 113, né, ele traz parágrafos, parágrafo 1º e parágrafo 2º, né, que vieram recentemente acrescentados, salvo engano, pela Lei da Liberdade Econômica, né? Esses parágrafos dizem assim: a interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que... E aí vem alguns critérios, né, para a interpretação, né? Sentido que for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do contrato, é algo que deve ser levado em conta, né? Deve corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio. É uma repetição. Penso assim que várias coisas desses parágrafos são desnecessárias, né? Mas, enfim, está aí. Resolveram criar alguns critérios que já existiam, na verdade, né? Corresponder à boa-fé é uma repetição do caput, né, do 113. Né? For mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, ser identificável. Isso é interessante. Está aí algo relativamente novo, né? Então, tem que interpretar, tem que atribuir um sentido, né, ao negócio, né, de modo que ele seja mais benéfico, né, esse sentido, essa interpretação, seja mais benéfica à parte que não redigiu o dispositivo, né? Porque pode haver aí, ou há até, indiretamente, uma presunção de que aquele que redigiu buscou se privilegiar, né? E 5, corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, né? Levando-se em conta aí disposições do negócio, a racionalidade econômica das partes, informações disponíveis no momento de sua celebração. Tudo isso, gente, é praticamente repetido ou reiterado nos artigos 421, parágrafo único, e 421-A do Código Civil, né? O 421, parágrafo único, diz que nas relações contratuais privadas prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Críticas esse parágrafo único também veio acrescido com a Lei da Liberdade Econômica, assim como o artigo 421-A, também são de 2019, né, esses acréscimos, esses dispositivos. Quando o que o Código está fazendo, então? Ele está anunciando que essa revisão contratual, né, regida pelo Código Civil, é excepcional, né? E penso que ele adotou até uma teoria de difícil aplicação prática, né? Afirmar, por exemplo, que a revisão de um contrato não é a regra, significa, na verdade, dizer algo que já era da realidade jurídica, né? Então, esse princípio mencionado, vou repetir o texto do 421, parágrafo único. Nas relações contratuais privadas prevalecerão o princípio da intervenção mínima, né? E a excepcionalidade da revisão contratual, né? Então, observem que o que esse parágrafo único faz é estabelecer, acompanhem comigo, a prevalência, né, do que ele chamou de princípio da intervenção mínima do Estado, né? E também
estabeleceu um caráter excepcional à revisão contratual, né? O que eu penso a respeito disso? Olha, primeiro, não existe um princípio da intervenção mínima do Estado, né? A intervenção do Estado nos contratos, né, nas relações entre as partes de um contrato, nas relações contratuais, ela é fundamental, né? Seja para garantir a força vinculante dos contratos, né? Seja para garantir a incidência, a aplicação das normas jurídicas, né? Parece aí que tem uma certa ideologia em cima disso que enxerga o Estado como alguém contrário à liberdade de contratar, né? Como um inimigo da liberdade de contratar, né? Mas, na verdade, né, gente, é fundamental, como eu já disse, é necessário assegurar a presença do Estado nos contratos, né? Na interpretação contratual, na análise contratual, né? Repito, justamente para assegurar a liberdade, o exercício da liberdade de contratar, né? Quanto à revisão contratual mencionada, né? Ela privilegia o exercício da liberdade, né? Dessa liberdade, né? Estou falando do Estado, né? A revisão contratual, ela privilegia o exercício da liberdade de contratar, justamente porque ela preserva essa relação contratual estabelecida entre as partes de maneira livre, né? Muito ao contrário do que ocorre com a resolução contratual. Então, o parágrafo único do 421, quando fala que nas relações contratuais privadas prevalecerá a excepcionalidade da revisão contratual, não, eu acho que justamente pelo princípio da conservação dos contratos, já visto, por exemplo, quando do estudo da parte geral do Código Civil, né, lá quando fala do erro, quando fala da lesão, né, dos defeitos do negócio jurídico, né, existe o princípio da conservação dos contratos. Prefere-se manter o contrato existente entre as partes do que resolvê-lo, né, do que terminar com ele, né, justamente para preservar essa liberdade das partes em contratar, né. Então, dizer que é excepcional a revisão do contrato, né, eu não concordo muito, né, mas enfim, está aí dito, né. O 421A do Código Civil, eu não transcrevi o texto aí para vocês, mas eu vou ler. O 421A do Código Civil, também introduzido pela Lei da Liberdade Econômica, repito, salvo engano, em 2019, diz que os contratos presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. Então, observem que o caput do 421A está trazendo uma presunção juris tantum, né, uma presunção relativa, porque admite prova contrária, né, uma presunção relativa de que existe paridade e simetria econômica, né, entre as partes, certo? É uma presunção. Ou seja, ninguém se sobrepõe ao outro, ninguém é superior ao outro, né? De nenhuma maneira, né? Nem economicamente, nem profissionalmente, nem intelectualmente. Há uma presunção de que eles são, de que há paridade e simetria entre as partes no contrato, né? E essa norma também, observem desse artigo 421A que eu li, né? Exclui expressamente o tratamento previsto em leis especiais, e aí com razão, né? Porque, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, né, em um dos seus artigos, traz a presunção contrária, ou seja, a presunção jure et de jure, né? Ou seja, presunção absoluta, que não admite prova contrária, né, de que o consumidor é a parte vulnerável, né? E vocês estudarão
tudo sobre as relações de consumo num curso específico de direito do consumidor, né? Mas esse artigo 421A traz incisos, né, que dizem, por exemplo, que garantem, né, às partes contratuais, lá no inciso 1, a possibilidade de estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos. Observem que esse inciso 1 tem uma relação direta, né, com esse parágrafo 2º aqui do 113. Ó. O parágrafo 2º do 113 diz: as partes poderão livremente pactuar regras de interpretação, de preenchimento de lacunas e de integração dos negócios jurídicos diversas daquelas previstas em lei. Então, o que está permitindo tanto esse parágrafo 2º quanto o inciso 1 lá do artigo 421A, né, é justamente que as partes criem regras de interpretação, além dessas previstas no Código Civil, além das previstas em lei, né? Por exemplo, vamos pensar aqui. Imaginem que as partes, por conta desses dois dispositivos, as partes podem fixar num contrato quais eventos, quais situações, quais fatos se caracterizariam ou se caracterizam como imprevistos, por exemplo, ou quais fatos que poderiam gerar uma onerosidade excessiva, né? Tudo a ponto de permitir, por exemplo, a revisão do contrato, ou a própria resolução do contrato, né? Imaginem outra possibilidade: as partes estabelecerem num contrato que determinada cláusula desse contrato tem mais relevância, é mais importante, né, do que as outras. E essa cláusula que é mais importante é a que deve ser a base de interpretação das demais cláusulas, por exemplo, né? O que esse parágrafo 2º está fazendo, assim do 113, assim como o 421A, inciso 1, é permitir coisas como essa, ou seja, criação de regras de interpretação, né? É claro, não precisaria nem ser dito isso, mas é bom evidenciar, né, que não pode, nessa criação, ferir norma de ordem pública, né? Existem regras de ordem pública que não podem ser afastadas, né? Então, imaginem, por exemplo, é possível, acho que lá pelos artigos 413, 412 do Código Civil, ou ambos até, né, existem regras que permitem ao juiz a redução, né, a limitação da cláusula penal prevista num contrato, né? Se num contrato você estabelecer que isso fica afastado, ou fica afastado, por exemplo, o controle do juiz acerca da cláusula penal, é algo que não pode. Penso que se trata de regra de ordem pública e não teria validade alguma, né? Imagine, por exemplo, regras que afastem a responsabilidade por danos, por defeitos da coisa, né? Penso não permitidas. Bom, o 421A, então, o inciso 1. O inciso 2 dele fala da alocação de riscos definida pelas partes, que também deve ser respeitada, né? É exatamente o que diz o inciso 5 aqui do 113, parágrafo 1º, né? Então, o que está dito aí é que se deve levar em conta, traduzindo isso, né, por exemplo, né, quais investimentos foram realizados pelas partes para a celebração do negócio, né? Qual era a chance, qual era a oportunidade de as partes reaver esses investimentos, né? Receber de volta esses investimentos, né? Sem, é claro, evitando sem prejuízo, digamos assim, da obtenção de lucro, né? Enfim, deve levar em conta, é isso que está dizendo aí, a racionalidade econômica, né? Essa disposição também do 113,
parágrafo 1º, inciso 5, foi repetida lá no 421A. E, por fim, o inciso 3 do 421A repete o parágrafo único do 421 que eu já mencionei aqui, né? Porque estabelece que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada, né? Quer dizer, reitero os comentários anteriores e regra, do meu ponto de vista, repito, desnecessária, né? A revisão contratual já tem um caráter excepcional, né? E ela não pode ser afastada tentando se fazer prevalecer, por exemplo, a resolução contratual. Deve ser o contrário, né? Vamos tentar manter o contrato, o princípio da conservação dos contratos, né, ou da manutenção dos contratos, do que prevalecer a extinção contratual, né? É assim que se faz, que se privilegia a liberdade de contratar das partes, né? O que se percebe desses 113, parágrafo 1º e 2º, e do 421, parágrafo único, e 421A, penso eu, principalmente do 421 e 421A, é que se tentou fazer prevalecer, valorizar ainda mais a autonomia privada, né? Dar mais força à autonomia privada. Digamos, diminuir as limitações dela, né? O que é arriscado, o que pode ser prejudicial, né? E pode afastar demasiadamente a intervenção do Estado nas relações contratuais. Penso que isso seja perigoso, tá? Porque disposições como essa se esquecem que existem partes superiores no contrato e que, aliás, isso é muito comum, né? Enfim, diz o artigo 114, seguindo aí, que os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente. Então, os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente. O que quer dizer isso, né? Os negócios jurídicos benéficos, aliás, nós vamos ver a classificação dos contratos ainda nesta aula, né? Também são chamados de gratuitos, esses benéficos, né? Por exemplo, a doação, doações puras e simples. E por quê? Porque eles geram obrigação para uma das partes, né? Para uma tem vantagem, só vantagem, e para outra só obrigação, né? E também a renúncia, né? Por que a renúncia? Porque a renúncia, ela representa a renúncia ocorre quando você abre mão de direitos, né? Aliás, tanto nos negócios jurídicos benéficos como na renúncia, existem restrições de direitos, existem renúncia de direitos, né? Eu, numa doação, é como se eu abrisse mão, renunciasse ao meu direito de propriedade, não é esse o termo correto, né? Em seu favor, ou seja, estou, na verdade, doando um bem para você, né? E a renúncia é quando você abre mão de um direito que você tem, justamente por ser por essas características, né? Exatamente por essas características é que esses tipos de negócios, esses tipos de contratos devem ser interpretados restritivamente. O que quer dizer isso? Quer dizer que o juiz não pode dar, não poderá dar a esses negócios, a esses contratos, uma interpretação ampliativa, uma interpretação extensiva, né? O juiz deve se limitar aí àquilo que foi dito pelos contratantes, né? Evita-se, ou deve-se evitar, uma interpretação com dados ou com fatos que sejam alheios ao texto do contrato, né? E repito, por quê? Porque são situações, né, que levam a restrições de direitos, né? E é por isso
que não se deve dar uma interpretação ampliativa para isso. O 423 do Código Civil, indo lá agora para a teoria geral dos contratos, em termos de localização no código, né, diz que quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente. Então, primeiro, nós vamos voltar a falar de contrato de adesão ainda hoje lá nas classificações, mas já vamos explicá-lo desde já. O contrato de adesão, né, ele é aquele contrato em que a manifestação de uma das partes fica restrita à concordância, né, à anuência, a mera anuência a uma proposta que foi feita pela outra parte, né? No contrato de adesão não existe muito aquela liberdade de convenção, né? Você não pode debater as cláusulas do contrato, num contrato de adesão. Não há muita, não ocorre uma transação, um acordo de vontades no sentido literal, né? E por que isso? Repito, porque um dos contratantes, ele apenas se limita a aceitar as cláusulas e as condições que já foram redigidas pelo outro contratante, né? Que já foram impostas, impressas pelo outro contratante, né? O que o outro contratante faz o que resta para aquele que vai aderir, ao aderente, né? É aderir, ou seja, anuir, concordar ou não com aquela situação contratual já definida, né? Ou ele aceita todos os seus termos, né? Ou ele nega todos os seus termos, né? Esse é o contrato de adesão. O contrato de seguro é um exemplo disso. Os contratos de cobertura médico, plano de saúde, né, também são contratos de adesão, né? O que diz então o 423? Se houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente, né? Então, o que deve se fazer na interpretação de um contrato de adesão, existindo cláusulas ambíguas ou contraditórias, né, é procurar, como o aderente está numa situação menos vantajosa do que aquele que fez a oferta, né, deve-se tentar interpretar da maneira mais favorável àquele que aderiu, da maneira mais favorável ao aderente, ou seja, procurar favorecer, fazer com que as cláusulas favoreçam aos interesses do aderente, né, e não do ofertante, né? Como cláusula ambígua, né, o que dá para se dizer aí? Imaginem, cláusula ambígua é aquela que tem mais de um sentido, mais de um significado, né? Tem um autor, por exemplo, que dá como exemplo, tem um autor que dá como exemplo, não sei se é o Carlos Gonçalves, enfim. Imaginem alguém que se compromete a trocar 2 pneus de 2 carros, né? E aí a explicação da ambiguidade vem nesse sentido. A troca de 2 pneus em cada um dos 2 carros, né? Ou seja, 4 pneus, né? Ou vai trocar um pneu em um carro e um pneu em outro, e aí seriam 2 pneus. É uma cláusula ambígua, que pode gerar 2 sentidos, dois modos de se ler, de se interpretar, né? Então, havendo cláusula ambígua num contrato de adesão, ela deve ser interpretada da maneira mais favorável àquele que aderiu, né? E a contradição, ela existe quando você está diante de 2 disposições contraditórias, 2 disposições que não são
que não se conciliam, né? Que não se casam. Então, imagine um contrato de empréstimo, empréstimo de dinheiro, o mútuo, né? Que vocês estudarão no curso de contratos em espécie. Então, imagine um contrato de mútuo em que se diz que ele é celebrado sem nenhuma vantagem para o mutuante, que é aquele que está emprestando o dinheiro, né? E, ao mesmo tempo, tem uma cláusula que estabelece a cobrança de juros. Mas se não tem nenhuma vantagem, por que se está cobrando juros? Há uma contradição nesse contrato, né? Então, em se tratando de contrato de adesão, ele deve ser interpretado da maneira mais favorável ao aderente do que ao ofertante, né? Ainda sobre contrato de adesão, o artigo 424 do Código Civil, aproveitando o assunto, estabelece que nos contratos de adesão são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio. Então, lembrem, contrato de adesão é aquele que vem pronto. Você simplesmente adere a ele ou não. Você não pode discutir o conteúdo das cláusulas, né? Então, contrato de adesão, ou você concorda com ele todo, ou você discorda dele todo e não celebra o contrato, né? Então, ao concordar com ele todo, imagine que tem lá uma cláusula em que você renuncia você é aderente, né? Renuncia a um direito que resulta da própria natureza do negócio que você está celebrando, né? Imagine que você celebrou um contrato de locação, por exemplo, pensando em que ele se caracterize de acordo com as circunstâncias como contrato de adesão, é óbvio, né? Em que você, inquilino, você locatário, renuncia ao direito de tentar de resolver o contrato, mesmo que preenchidos os direitos de devolver o imóvel, por exemplo, né? Mesmo que preenchidos os requisitos previstos na Lei de Locação de Imóveis Urbanos, a Lei 8.245 de 91. Né? Então, não pode. É nula essa cláusula, né? É o que está estabelecendo o 424. Imaginem, por exemplo, cláusula em que se renuncia ao direito de reparação de danos decorrentes de defeito na coisa, de reparação de danos oriunda de eventual má prestação de serviços, né? São cláusulas em que você está renunciando a direito que decorre da própria natureza do negócio. Essas cláusulas são nulas de acordo com o 424. Né? Ainda sobre esses assuntos, existem regras de interpretação que vocês verão oportunamente quando estudarem os contratos em espécie, né? Mas existem regras de interpretação espalhadas por toda a legislação, né? O artigo 819, por exemplo, vou citar acho que 2 ou 3 exemplos aqui apenas. O artigo 819 do Código Civil, ele diz que a fiança não admite interpretação extensiva, né? A fiança, essa disposição do 819, né, tem uma relação direta com esse 114. Né? Ou seja, a fiança não admite interpretação extensiva. Você tem que interpretar, não pode interpretar de maneira ampliativa, fugindo-se ao texto prescrito, ao texto escrito no contrato. Né? Tem outra regra prevista, por exemplo, no artigo 843, que diz que a transação interpreta-se restritivamente. A transação é outro contrato previsto no Código Civil, em que ocorrem concessões recíprocas. Né? Você acaba abrindo mão de alguma coisa. Né? Se ela não admite interpretação extensiva, como está escrito lá no artigo 843, você está diante também de uma consequência
relativamente consequência desse artigo 114 do Código Civil, né? Ainda a título unicamente de exemplo, e o último, artigo 1899 do Código Civil, que trata do direito das sucessões, especificamente as sucessões testamentárias, né? A sucessão testamentária. Ele diz que se há uma cláusula testamentária, ou seja, se uma cláusula inserida num testamento for suscetível de interpretações diferentes, deve prevalecer a interpretação que melhor assegure a observância da vontade do testador, né? Então, esse artigo 1899, né, ele também tem uma relação com o que está escrito aqui em cima, no artigo 112 do Código Civil, bem antes, lá na parte geral, né, que se deve atender mais à intenção consubstanciada nas declarações de vontade do que ao sentido literal da linguagem. Ok? Essas algumas regras de interpretação dos contratos previstas no Código Civil, certo? Quanto à classificação dos contratos agora, né? A classificação dos contratos, né, são várias, né? E vocês vão perceber que nem todos os autores trazem exatamente a mesma classificação, né? Então, eu vou apresentar uma delas aqui, que quase todos concordam, né? Primeiro, quanto aos efeitos, né? Então, quanto aos efeitos, os contratos podem ser unilaterais, bilaterais ou plurilaterais. Estamos falando dos efeitos do contrato, né? Se o contrato criar obrigações apenas para uma das partes, né? Por exemplo, a doação pura e simples, né? Sem encargos, a não chamada doação onerosa, né? Se for uma doação pura, você está dentro do contrato classificado como unilateral quanto aos efeitos, porque cria obrigação apenas para uma das partes, né? Que é a do doador, de entregar a coisa, né? Se o contrato criar obrigações para ambos os contratantes, né? Obrigações recíprocas, daí o outro nome sinalagmático, né? Compra e venda, locação. Então, quanto aos efeitos, ele é tido como bilateral, né? Numa compra e venda, o vendedor tem a obrigação de entregar a coisa, o comprador tem a obrigação de pagar o preço. Locação é outro exemplo. E os plurilaterais, né? Os plurilaterais, alguns chamam de plurimus, né? E não de plurilaterais, mas são vocábulos, termos sinônimos, né? São aqueles contratos que contêm mais de duas partes, né? Atenção, mais de duas partes, né? Se eu tenho um contrato de, por exemplo, de compra e venda, e que tem vários vendedores e vários compradores, né? Então, vários estarão no polo ativo, vários no polo passivo. Não é um contrato plurilateral, né? O contrato plurilateral, você tem várias partes, né? É o que ocorre, por exemplo, no contrato de sociedade. Essas várias partes podem surgir desde o início do contrato ou durante ou após a sua celebração, né? Imagine um contrato de sociedade que tenha 3, 4, 5, 6 sócios, né? O contrato de consórcio, né, também é outro contrato que se classifica como plurilateral, né? Um exemplo não, uma peculiaridade, uma característica desse tipo de contrato segundo alguns autores, a rotatividade de seus membros, né? Isso é muito possível. Ainda quanto aos efeitos, né? Ainda em relação aos efeitos, mas especificamente quanto às vantagens patrimoniais, né? Aí os contratos se classificam em gratuitos ou onerosos, né? Os gratuitos, alguns chamam de benéficos, né? Como nós vimos lá, inclusive, numa das regras de interpretação agora, né? Os contratos gratuitos, nos contratos gratuitos, apenas uma das partes ofere benefício
ou vantagem, né? A doação pura, o comodato, que é o empréstimo gratuito de coisa infungível, né? Reitero mais uma vez que cada contrato, cada espécie de contrato será estudado no momento específico no curso de contratos em espécie, né? E os onerosos, né? Que se contrapõem aos gratuitos. E os onerosos são contratos que acarretam vantagens e ônus para ambas as partes, né? Então, no contrato de compra e venda, o vendedor tem a obrigação de entregar a coisa, mas tem a vantagem de receber o preço, né? O comprador, né, tem a obrigação de pagar o preço, mas tem a vantagem de receber a coisa comprada, né? Na locação, né, o locador tem a vantagem de receber o preço do aluguel, o valor do aluguel, né? Mas tem a desvantagem, né, ou o ônus de ter que ceder o uso e gozo da coisa para o inquilino, né? O inquilino tem a vantagem de poder usar o bem locado, né, o bem alugado. Em contrapartida, tem o ônus de pagar o aluguel e assim por diante, certo? Esses contratos onerosos, eles se subdividem, ou existe aí uma outra classificação, né, dos onerosos especificamente, né, em comutativos ou aleatórios, né? Os comutativos, nos comutativos, as prestações são certas e determinadas para ambas as partes, né? O contrato de compra e venda é assim, né? O contrato de locação é assim, né? E nos contratos aleatórios, sempre existe uma incerteza sobre as prestações que podem ser geradas pelo contrato, né? Contrato de aposta, né? Em que você, nas apostas devidamente permitidas e legalizadas, por exemplo, de corrida de cavalo, né? Ou as apostas permitidas pelo poder público, administradas pela Caixa Econômica Federal, né? O contrato de seguro se encaixa como aleatório, é sempre aleatório para a seguradora, né? Você sabe, você, contratante, sabe que segurado, né? Você sabe o valor do prêmio que você tem que pagar, que é aquela prestação para o seguro, que você paga todo mês ou paga de uma vez só. Mas para a seguradora, a prestação dela é incerta. Por quê? Porque depende de um fato eventual, né? Depende da ocorrência do sinistro, por exemplo, né? Para que ela tenha que reembolsar o valor segurado. E qual será esse valor? Depende, inclusive, dos danos causados, né, ou do sinistro acontecido, certo? Ainda quanto à classificação dos contratos, né? Quanto à formação, os contratos podem ser paritários, de adesão, que nós já comentamos, e tem alguns autores que mencionam os contratos tipo, né? Então, são assim, os contratos paritários, né? Nos contratos paritários, as partes discutem livremente as condições, né? São os tradicionais, né? Porque se encontram em condições de igualdade, como se diz, par a par, em pé de igualdade, daí o nome paritários, certo? A negociação, discutem o conteúdo das cláusulas, né? Digamos que grande parte dos contratos se encaixam aí, né? Se encaixa aí. O contrato de adesão, como nós já falamos, são as cláusulas, são aqueles em que as cláusulas são previamente estipuladas por um dos contraentes. O outro, o aderente, não pode debatê-las ou alterá-las, né? Ou ele concorda com tudo, ou discorda e não celebra o contrato, né? E como eu disse, alguns autores mencionam também como nessa classificação quanto à formação, os chamados contratos tipo, né? Ou contrato tipo. Esse contrato tipo, nele, né?
alguns chamam de contrato de massa, outros de contratos em série e outros ainda de contratos por formulários, né? Ele tem muita semelhança com o contrato de adesão, certo? Mas a verdade é que nesse contrato tipo, né, esse contrato tipo não se origina de cláusulas impostas, né? As cláusulas não são impostas, mas elas são sim pré-redigidas por uma das partes, né? Mas é possível, e é isso que difere, que diferencia o contrato tipo do contrato de adesão, é possível acrescentar outras cláusulas, né? Então, reiterando, as cláusulas não são impostas por uma parte a outra, mas elas são pré-redigidas, né? O que acontece nesses contratos, muitas vezes, é que são deixados espaços em branco a serem posteriormente preenchidos, né? Respeitando a vontade das partes. Por isso que não se encaixa especificamente no contrato de adesão, né? Tem muitos contratos bancários se encaixam aí, né? Porque eles já vêm impressos, ou seja, são previamente redigidos pelo banco, né? Mas tem vários espaços em branco, vários claros, né, no contrato, né? Muitas vezes, por exemplo, referentes à taxa de juros, por exemplo, né, ao prazo do contrato, a determinadas condições de financiamento, né? Esses detalhes acabam sendo esclarecidos de comum acordo entre as partes, né? Então, eles têm semelhanças, os contratos tipo, com os contratos de adesão, mas são diferentes, né? Tem diferenças. Outro exemplo, outra forma de classificação dos contratos diz respeito ao momento de sua execução, né? Então, aí é o contrato de execução instantânea, o contrato de execução diferida e o contrato de execução em prestações, né? O de execução instantânea, alguns chamam também de contrato de execução imediata ou de execução única, né? São aqueles que se consumam num só ato, né? Sendo cumpridos logo após sua celebração. Exemplo típico disso, a compra e venda à vista, né? Entrega a coisa, o outro paga, pronto. Contrato de execução instantânea, imediata, única, né? Contrato de execução diferida, né, se encaixa, por exemplo, aquele contrato, alguns chamam de execução retardada, né? É o contrato que deve ser cumprido também em um só ato, né? Mas num momento futuro. Então, imagine que eu compro algo de você, né, para ser entregue em data posterior, né? Então, a execução não é instantânea, não é no momento da celebração, né? Mas nós celebramos para você entregar daqui um mês, daqui 6 meses, por exemplo, né? E ao entregar eu pago, né? Então, a execução é diferida, é jogada para o futuro, né? Relegada para o futuro, para o momento posterior, né? E, por fim, os contratos de execução em prestações, né? Também chamados de execução continuada ou contratos de trato sucessivo, né? Execução continuada, acho até que é o nome a expressão mais utilizada, né, neste caso, né? São aqueles que se cumprem através de vários atos reiterados e periódicos, né? A compra e venda a prazo se encaixa aí. Exemplo muito típico do contrato de execução continuada é a locação, né? Porque ele permanece em execução no contrato, né? Por isso que é chamado de execução continuada, né? Mais outra forma de classificação diz respeito quanto ao agente. E quanto ao agente, os contratos podem ser personalíssimos ou impessoais, né? Então, os contratos personalíssimos, e alguns chamam aí de intuito personae, né? Quando ouvirem isso, alguém está se referindo aos contratos personalíssimos. E são aqueles celebrados levando-se em conta as qualidades pessoais de um dos contratantes, né? Isso implica em que, por exemplo, a pessoa contratada, né, não pode ser substituída por outra, né? Por quê? Porque eu a contratei considerando as suas qualidades. Podem ser qualidades
profissionais, podem ser qualidades artísticas, culturais, né? Geralmente esses contratos dão origem, geram uma obrigação de fazer, né? Então eu contrato alguém para realizar a pintura de um quadro, reproduzir a imagem da minha família num quadro, por exemplo, né? Eu contratei aquele pintor, aquele artista, porque eu sei que ele tem determinadas qualidades e esse contrato é personalíssimo, ou seja, somente a ele cabe a execução desse contrato, né? E os impessoais, aí sim, são aqueles cuja prestação pode ser cumprida por qualquer, ou seja, pelo contratante ou por terceiro, né? Porque o objeto do contrato não leva em conta as qualidades especiais do devedor, né? Uma dívida, por exemplo, não leva em conta as qualidades especiais do devedor. E qual a implicação prática dessa diferença, por exemplo, ou uma delas, né? Evidente que no contrato, em ambos, é importante que seja realizada a prestação, né? Mas no impessoal, pouco importa quem a executa, né? As obrigações personalíssimas, por exemplo, que não podem ser executadas por outra pessoa, elas não são transmissíveis aos sucessores, o que não ocorre com as impessoais, por exemplo, em casos de falecimento até, né? Claro que deve-se analisar o caso concreto, mas a obrigação personalíssima não se transfere, né? E vocês verão isso principalmente quando forem estudar os contratos em espécie, né? Existem vários deles que geram obrigações personalíssimas, tá? Ainda quanto ao agente, fala-se em contratos individuais ou coletivos, né? Os individuais são aqueles em que as vontades são individualmente consideradas, ainda que envolvam várias pessoas. Aliás, essa classificação de individual ou coletivo, ela é muito mais utilizada na seara, na área do direito do trabalho, né? Que tem um curso específico para isso, né? Contrato individual de trabalho, contrato coletivo, né? O coletivo, por exemplo, as convenções coletivas, por exemplo, se encaixam como contratos coletivos, né? Que são aqueles contratos que decorrem do acordo de vontades entre pessoas jurídicas representativas de categorias profissionais, né? Que são as denominadas convenções coletivas, certo? Mais uma regra, uma classificação dos contratos. Quanto ao modo por que existem, né, os contratos são classificados em principais, acessórios e derivados. Os contratos principais são aqueles que têm existência própria, que são autônomos, né, não dependem de outro contrato, né? Os acessórios, por sua vez, né, alguns chamam de contratos adjetos, né, eles dependem, eles estão subordinados ao contrato principal, né? A fiança, por exemplo, é um contrato acessório, né? Se você celebra um contrato de locação, né? O contrato de locação com o fiador, né? O contrato de locação é o contrato principal. O contrato de fiança celebrado com os fiadores é o acessório do contrato principal, que é o da locação, né? Alguns autores mencionam também nessa classificação os contratos derivados, né? Alguns chamam de subcontratos, né? Eles também dependem ou se originam de outros contratos, mas não se classificam como acessórios. E por quê? Porque os contratos derivados, eles possuem a mesma natureza do direito versado no contrato original, no contrato originário, ou contrato base, né? Então, o contrato de sublocação, por exemplo, né, respeita-se, tem a mesma natureza do contrato de locação, né? As mesmas regras são transmitidas para o contrato de sublocação, as mesmas regras do contrato de locação, contrato de subempreitada e por aí vai, subconcessão, certo? Quanto à forma,
Os contratos podem ser solenes ou não solenes, solenes também chamados de formais e não solenes de não formais, né? Os contratos solenes são aqueles que devem obedecer à forma prescrita em lei para se aperfeiçoar, né? E os não solenes são aqueles de forma livre, né? Não existe uma regra específica para ele, né? Lembrem que, aliás, remeto todos vocês aqui para a aula em que tratamos de conceito e requisitos de validade do contrato, né? E dentre os requisitos de validade estava lá a observância da forma contratual, né? O desrespeito à forma prevista na lei, na celebração de um contrato, torna o contrato nulo, né? Então, lembrem, inclusive, que falamos da forma solene única, forma solene plural, com vários exemplos mencionados, então remeto vocês para lá. De qualquer maneira, o contrato solene é aquele que deve observar a forma prescrita em lei. Deve ser feito por escritura pública, então tem que ser feito por escritura pública. E se não fizer, contrato nulo, né? O contrato não solene é aquele em que a forma é livre, né? Ainda quanto à forma, os contratos podem ser consensuais ou reais, né? Os contratos consensuais são aqueles que se formam unicamente pelo acordo de vontades, independentemente da entrega da coisa, né? O artigo, por exemplo, o artigo 482 do Código Civil, né, diz que a compra e venda considerar-se-á obrigatória e perfeita desde que as partes acordem no objeto e no preço, né? Então, os requisitos essenciais para a validade de um contrato de compra e venda é o consentimento, obviamente, né? O objeto e o preço, certo? É um contrato consensual, tá? Agora, os contratos reais, ao contrário, são aqueles que só se aperfeiçoam, né? Claro que também precisam do consentimento, mas só se aperfeiçoam com a entrega da coisa, né? Exemplos de contratos reais, e vocês estudarão vários deles lá no curso de contratos em espécie, né? O contrato de empréstimo, seja comodato ou seja mútuo, que são espécies de empréstimo, né? O comodato, que é empréstimo gratuito de coisa infungível, só se aperfeiçoa com a entrega do bem, né? Os contratos de depósito, né, em que eu lhe entrego algo para você guardar e cuidar como se seu fosse até que eu peça de volta, o contrato de depósito só se aperfeiçoa também com a entrega da coisa. São contratos, exemplos de contratos reais, tá? Ainda quanto à classificação dos contratos, quanto ao objeto, podem ser preliminares ou definitivos, tá? Preliminares também são chamados de pré-contratos, né? E são aqueles que sempre têm por objeto a celebração de um contrato definitivo, né? É muito utilizado nessa espécie, né, de contrato preliminar, né, a promessa de venda e compra, por exemplo, de imóvel, né? É um exemplo típico de contrato preliminar. Por quê? Porque as partes se comprometem a celebrar um outro contrato que é o definitivo, né? Que vai ser lá, por exemplo, se tratando de bem imóvel, né, um contrato, o contrato futuro será instrumentalizado via escritura pública, né, que é o contrato definitivo de venda e compra, né? Mas antes se faz um contrato preliminar, em que alguém promete vender e o outro promete comprar, né, mediante determinado preço. Geralmente, nesses casos, quando tem contrato preliminar, é o contrato em que o preço é pago em parcelas, né? Então, quando terminar de pagar, aí sim se celebra o contrato definitivo, né? O contrato preliminar também será objeto de estudo aqui na Teoria Geral dos Contratos, né? E ele está previsto lá nos artigos 462 e seguintes do Código Civil, tá? Os contratos definitivos, evidentemente, são aqueles celebrados, tem diversos objetos, né?
não são preparatórios, não são contratos que preparam outros contratos, né? Então, ao contrário dos preliminares, os contratos definitivos são redigidos, são celebrados de maneira, obviamente, definitiva, né? E não preparando a celebração de um outro contrato, tá? Quanto à designação, os contratos podem ser nominados ou inominados. Os nominados, aí varia bastante a doutrina, inclusive, quanto à classificação desses contratos, né? Mas a mais simples é essa que eu pus aí, né? Os que entendem que os contratos nominados, também chamados de contratos típicos, né, que são aqueles que têm uma denominação própria, uma designação própria. O Código Civil, ele contém no seu corpo 23 contratos nominados, né? A título de curiosidade, peguem o índice lá do Código Civil e analisem. São 23 capítulos, cada um com um contrato específico. Por que nominado? Por que típico? Porque estão tipificados na lei, né? Estão denominados na lei. Há um nome específico para eles, né? E os inominados, também chamados de atípicos, né, são os que não têm denominação própria, né? Por que isso? Justamente porque eles não possuem um nome, né, no ordenamento jurídico, no ordenamento jurídico brasileiro, né? Lembrem do que já dissemos, analisando o artigo 425 do Código Civil, né, que estabelece que é lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas neste Código, né? O próprio Código Civil reconhece a possibilidade da realização de contratos atípicos e não exclusivamente daqueles previstos no Código Civil, né? Seja juntando contratos, seja criando contratos que realmente não possuem nome, certo? É isso. Eis a aula sobre interpretação e classificação dos contratos, com essa breve análise dos dispositivos legais previstos no Código Civil.